na jornada da... Aí eu falei para o Zé assim, você não tem vontade de conhecer o Cláudio, o angolano, ele é de Lubito, se fala. Eu vou ter ocasiões. Ele disse para mim que não está no momento dele. Ainda não chegou o momento dele. Não está no momento dele. Essas coisas as pessoas tendem a falar, né? Sobre... Determinar a vida. Eu estou atendendo uma pessoa que fala assim, mas eu não confio nos médicos. Ela está super ruim. Fraca, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, Sandra, tu vai ter que BPA. Você quer que a gente leve de cadeira de roda, que eles te coloquem sonda nasal para você se alimentar? Mas não confio, e o médico já me deu tal remédio, mas eu não quis tomar. Eu falei assim, Sandra, tu não pode dizer assim. Mas hoje eu tomei tal remédio. Eu falei, mas eu não fico bem, sempre aconteceu isso, e sempre quando acontece eu sei que não vai dar certo, que você vai. Eu falei assim, Sandra, não fala por antecipação as coisas. Você tem que acompanhar, conferir se o tratamento está te fazendo bem, se não, você sugere outra coisa, ou pede para o médico que não está dando. Essas coisas você tem que fazer. E ela fala, não é assim, assim, assado, não pode ser assim, tem que ser assado. Sabe? Não, determina as coisas, eles, até para a própria saúde. A pessoa não. Parece histerismo, né? A pessoa está mal e fica mal e pede ajuda para a prima não sabe o que fazer. Eu fui lá, atendi um pouquinho ela, mas não sabia o que fazer, porque tudo que a gente pode propor ela não leva em consideração, né? Uma coisa difícil, né? Às vezes as pessoas, eles mantêm um sistema, né, de vida que eles geram ali naquelas condições, que é isso que a gente estava comentando, né, a dificuldade assim do ser humano, né, de examinar para além da sua própria condição, né, e ouvir a autoridade. Exatamente assim, eu estou dizendo assim, vai ver Cristo, e ela fala, não quer. A vacina está ali, José. José não, meu pai também. Fica assim, fica uma situação até quem olha do lado de quem conhece todo esse estado das coisas, claro que é uma mistura de ignorância, né? Uma mistura de confusão, de vários elementos, assim, na parte mais superior, né, na superfície, mas claro que na profundidade em relação a Deus é a morte, né, causada pelo pecado. Mas aí vem tudo isso, confusão, formulação de ideias particulares de outros. Outro dia eu fui fazer jardim lá numa moça, que no início era assim, simpática, era faxineira. Ela é faxineira. E o Zé estava cansado e estava vendo futebol. Aí eu fui no lugar dele começar a fazer. Aí eu falei para ela, bom, o que você quer que eu faça, o que você quer que eu tire ou que eu não tire? Aí ela falou assim, você não conhece as plantas? Não, por exemplo, isso aqui não sei o que é. Como que você não conhece a planta? Você não conhece um tomate, o que é, uma alface? Eu falei assim, era domingo, era antes do Natal. Véspera, sei lá o que. Aí eu falei pra ela, olha, eu tô no domingo pra cortar grama, pra ti,
para te ajudar, tu ter a tua grama cortada, mas também não precisa dizer, eu sei as coisas, eu sei que é um tomate, só não sei essa planta aqui, não sei o que é, essa daqui, não sei o que é. Certo. Aí ela falou, mas como? Para quem trabalha na agricultura, aí começou a me humilhar, eu fiquei triste, eu falei assim, não tô... Esse é um outro problema que acontece aí, muito. Peraí, aí eu comecei a cortar e o Zé chegou e ela saiu. Eu fiquei meio irritada com ela e ela falou assim, não precisa ficar aí grossa comigo. Eu não fui grossa, falei, ô fulano, eu tô vindo aqui domingo e tu chega e me fala tudo isso aí. Eu não sei mesmo o que é essa planta. E aí, nisso eu falei pro José, ó José, ela tá falando isso, eu não tô a fim de ir embora. Não quero mais ficar aqui. Mas o Zé segurou a barra lá e eu acabei e fiz tudo. Nessa vez agora, foi pouco tempo atrás, eu fui, ela chegou e falou, eu falei, Zé, eu não queria ir. Eu falei assim, vamos, até é bom pra gente saber como é que tá as coisas. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí ela chega e diz, você sabe que você tirou a minha plantinha, você arrancou, matou a minha plantinha, que não sei mais o quê? Eu cheguei e falei assim, eu não sou tão... Não, primeiro eu falei, dá um beijo. Eu cheguei, cumprimentei, dá um beijo. Aí deu um beijo, forçado, e aí ela falou, você arrancou a minha plantinha. Eu falei, não sou tão idiota assim, né? Eu ia falar isso, a Zé me olhou e falou, fica quieto. Então. E eu fiquei triste, porque que baixaria, que coisa mais dura pra... Uma coisa assim, todos nós, né, precisamos ter... Com licença. Oi, mano! E tudo bem? Tudo bem? Ai, que bênção, Tonico. Que bom que veio. Firme. Do Nalder. Mas eu tinha reconhecido. Sente aí. Com licença. Junto. Pode ser aqui? Pode ser, onde quiser. Irmão Nalder. Chegou cedo? Viu uma minha igreja? Tudo bem? Certo? Tudo bem, Tudo bem, tranquilo? Tudo bem, Tudo bem? irmão Nalder. Tem acompanhado no Face? Amém. A gente vai compartilhando algumas coisas. Eu sei que vocês estão ali lendo. E a gente Tudo bem, como vai? dialogar Tudo alguma bom. coisa. Tudo bem? Parabéns. Agora vamos ser avós. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Parabéns. Obrigado, Vocês já são? obrigado. Já. Obrigado. Tudo vendo assim? Tô falando com o Heber, bem-vindo ao clube. Pra Bem-vindo ao vocês. clube. Clube dos avós. É mesmo. Parabéns. Tudo bem? Parabéns. Que felicidade. É uma bênção, né, irmão? Ai, meu Deus, eu sou apaixonada por criança. É verdade. É uma etapa a mais dentro dessa bênção de Deus da gente estar continuando, né? Felicidade. É verdade. Isso é provisão, né, do Senhor para a humanidade, né? E para aqueles que são conduzidos pela sua palavra, né? É uma dádiva muito reconhecida, muito percebida, né? Como herança aumentada, né? Continuidade de uma graça. Então, a gente vai junto com os filhos também nessa, né? A gente fica envolvido e a gente vai orando. É uma ministração contínua mesmo, né, irmãos? Vocês sabem. Então, tem sido uma bênção caminhar com a turminha, com o André e com a Letícia. Agora estão em São Paulo, tá mais longe, né? Eles estão lá no Rio, né? Mas acho que vão mudar mesmo para São Paulo. Pastor? Estão ajeitando lá as coisas lá nos trabalhos dele. Então acho que vai dar certo. Vamos chegar um pouco mais perto. É verdade, São Paulo. E a gente tem caminhado, né, nessa jornada. E nessa caminhada a gente procura... Desculpa. Não se preocupa. Eu sempre falo para os irmãos, não desliga o celular nunca. Né? Até a gente luta muito, André e eu, assim, André na área da tecnologia,
E a gente trabalha muito os sentimentos, novos sentimentos na era tecnológica, né? E dentro dessa visão, o que ocorre quando você vê a caminhada do povo de Deus no meio de cada época, né? É dado a nós uma orientação, que a gente deve dominar sobre as coisas, né? E não as coisas dominar sobre a gente. E nós somos chamados a remir as coisas. A própria criação geme com expectativa para esperar que alguém use essas coisas de maneira certa. Falar nisso, então eu posso pedir permissão, porque eu gosto de anotar, como a irmã faz ali, só que eu anoto aqui, pode? Pode anotar, não se preocupe. Estou usando então para depois eu lembrar, e senão a gente acaba esquecendo até as coisas. Sim. Eu gosto de anotar o culto. Pode anotar. Eu anoto assim os tópicos mais importantes. Isso é extremamente importante para nós, porque nunca houve uma geração como a nossa na história da humanidade, né? Nunca houve. A gente tem uma história ampla, de 95% dentro de um enquadramento assim, mais simples, e esses últimos séculos a gente está numa mudança que nunca aconteceu antes, né? Então a gente tem a necessidade muito grande de que a nossa maneira de ver a vida, ela receba uma habilitação bastante profunda a respeito dessa condução, né? Como é que sentimentos estão surgindo numa época como essa? Que tipo de sentimentos surgem quando as coisas elas chegam ao nosso conhecimento, chegam até nós numa quantidade tão avassaladora, uma quantidade de dados e de informações tão avassaladora, que a gente não tem tempo para pensar sobre aquelas questões. A gente não pensa. As pessoas estão sendo quase como uns reprodutores de ideia sem que ele reflita sobre aquilo. Ele não tem uma posição, ele não pensou sobre o assunto, ele não gerou condições de pensar sobre determinados assuntos, dada a quantidade de informação que vem. Então essa é uma geração. Né? E o tempo de poder processar. Né? Então nós temos que pensar sobre o assunto, porque a gente tem uma humanidade que já traz um problema gravíssimo, né? Que é o problema do pecado, que isso não é considerado nas nossas épocas. Oi, irmãos! Oi, irmão! Tudo bem? Olá! Então, as gerações que estão vindo aí, né, diante de um problema gravíssimo do próprio ser humano, que é um problema de raiz, né, um problema de raiz do ser humano, que desconfigurou ele, né, tirou o ser humano daquelas qualidades essenciais, estruturadas que davam, foi tirado. Então ele está devastado, né? O ser humano, ele perdeu todas aquelas configurações originais, todos aqueles atributos originais, tudo foi perdido, né? Foi devastado. Como é que a gente lida com isso? Né? Não dá para nós lidarmos com isso. É Deus que lida com isso. Né? Então o Criador lida com isso. Olha o Lipe aí. Fala aí, fala com o irmão não. Não vai. Pulando muro, né? Pulando cerco. Estamos aí, caminhando. Então, irmãos, é extremamente importante que nós, né, tenhamos nós em Cristo, tenhamos uma atitude de querer ser habilitados pelo Senhor, querer aprender, né, do Senhor, para que a gente possa conduzir a nós mesmos e nossos filhos e nossos netos, né, que estão vindo, essa geração que está vindo aí, que ela já está sendo tirada da possibilidade de pensar. Então,
mais uma situação que alcança o ser humano com uma velocidade de informações tão grande e que ele não tem como processar aquilo tudo de uma maneira sábia. Então, que sentimentos surgem, né, numa pessoa assim, né, cada vez mais devastados. Como que a gente vai lidar? Então, na verdade, é Deus que lida, né? Então, Deus que está alcançando a humanidade, Ele criou a humanidade, Ele é o autor, né? Então Ele tem autoridade para nos educar, para nos orientar nisso aí, nesse processo, né? Sem esse pensamento, sem essa busca, né, de recondução das pessoas a um status, né, de direção de Deus na vida, de direção da palavra de Deus, a gente vai estar com uma humanidade, além do pecado devastado, o pecado que devastou a humanidade, a gente vai estar com uma humanidade que se ajeitou dentro disso, né? Ela se ajeitou, ela procurou se acomodar dentro daquilo que ela é. E, inicialmente o Adão e Eva já tentaram fazer isso, eles quiseram se acomodar dentro do mal que eles estavam e achar para eles um jeito cômodo de se manter diante de Deus e diante da situação devastada que já estava. No caso deles foi tentar vestir lá as roupas que eles achavam que dava certo para eles. Então o rebaixamento do status humano naquela condição era muito grande, né? Então o status da humanidade foi descendo de tal maneira que ele achou que a situação que estava complicada para ele, a morte que ele tinha recebido, era possível resolver com algo que ele pudesse fazer ali, ele pudesse dar um jeito, né? Não é possível isso. Mas ao longo da história a gente percebe que a humanidade foi se ajeitando no modo mais medíocre possível, né? No modo mais medíocre possível. Então, quer dizer, foi gerada uma forma mediana de pensar. Foi enquadrada a humanidade numa forma mediana. Quer dizer, você tem a linha zero, né, da morte ali, você pode pensar 1 para cima e menos 1 para baixo, só. E a escala é ampla, é grande. As coisas são amplas, os conhecimentos, as dimensões são amplas, né? As dimensões nossas, elas são chamadas de eternas. Lá em Eclesiastes 3:11, né, irmãos? Como é que nós vamos ajudar uma humanidade que não consegue pensar no máximo mais 1 e no mínimo menos 1? Aquela faixinha, quase cega. Todo mundo se ajeitou nessa mediocridade, nessa coisa média, sabe? Esse mediano. Isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Filosofia, educação, teologia, religião. A espiritualidade humana está dentro dessa coisa medíocre. Então ninguém aumenta mais que isso, ninguém abaixa mais que aquilo. É o máximo que pode pensar. Então esse estilo, né, essa forma, esse formato humano, vamos dizer assim, a Bíblia diz que o ser humano está sem graça, né? Ele ficou sem graça. A humanidade ficou sem graça, né? Realmente uma coisa sem graça, uma coisa medíocre. Oi? Tudo bem? E aí, Gabriel, tá bom? Tá bom? E a Manuela? Manuela, tudo bem? Tudo? E aí, Samuel? Tá bom, Samuel? Irmãos queridos, né, amados? A gente fica observando, né, a condução da história, né, e o status humano que perde cada vez mais, né, ele vai chegando, quanto mais vai passando a história, ele vai se tornando mais medíocre, mais médio, mais mediano. Ele não consegue olhar um pouco mais além, né? As pessoas, eles aprenderam a desenvolver pensamentos medíocres,
E dentro dos pensamentos medíocres, ele valoriza. Ele diz, quem pensar mediocriosamente ou de forma medíocre, né? No mais um, nota 10. Conseguiu pensar de forma medíocre, no menos um, nota 10. Aí aplaudem os medíocres. É o tempo dos aplausos aos medíocres. Não precisa pensar muito não, que já é aplaudido, já ganha as coisas, já consegue uma grande parte das coisas nesse mundo que a gente está é conquistado pela maneira medíocre de viver, né? Qualquer fé é válida. Você pode ter qualquer tipo de fé, qualquer tipo de cristianismo, tudo é dentro da mediocridade, tá bom. Não tem mais ninguém que pensa um pouco mais além, para calcular um pouco mais acima. Se você conseguir pensar um pouco mais acima da mediocridade, você é tido como louco ou ofensivo. É um negócio insano, um negócio maluco. No mundo dos medíocres, pensou um pouco mais é louco, é ofensivo. Né, irmãos? Então, nessa situação que a gente fica, né, lamentando que justamente assim, o povo de Deus, nós estamos sendo chamados pelo Senhor a ver as grandezas, né, as grandezas das dimensões eternas, né, que nós estamos inseridos nela. Mas para isso a gente precisa de habilitação, né, habilitação de Deus, não habilitação da religião, habilitação das filosofias humanas, das histerias, da mediocridade, né, dos histerismos. Então essa luta que o Senhor ele tem para procurar nos alcançar, né, essa busca do ser humano, e nós também, quando nós tentamos alcançar a nós mesmos, nós temos que lutar contra um mundo desse, que não pensa muito mais acima, não pensa muito mais abaixo, ele não tem lastro para isso. Essa é uma situação. Então o mundo perdeu a graça, a humanidade também perdeu a graça. Uma luta. Aí fica tentando encontrar artifícios, né? Alguns artifícios assim montados que possam alegrar e dar algum significado assim para o ser humano, né? A palavra de Deus, ela fala que o ser humano, a própria palavra humanidade, né, irmãos, vem de humor. Humus gera a palavra humor. Então nós fomos pessoas que na presença de Deus, quando nos criou, a gente era tão bem-humorado que Deus gostava de conversar com a gente. Porque Deus é muito bem-humorado, né? Ele é muito bem-humorado. Então Deus gosta de alegria, né? Existe uma alegria em Deus. Existe um humor muito grande em Deus. O ser humano foi criado por Deus humorado, bem-humorado. Aí Deus ia lá, chegava no fim do dia, ele ia lá conversar com o ser humano. Era aquele humor que vem de Deus, não é um humor de ficar dando risada o tempo todo, né? É o humor da alegria de estar, de ser assim. A alegria de ser do jeito que era. É uma alegria de ser como Deus é. Ele nos fez assim. Aí o ser humano perdeu a relação com Deus. E ele, como aconteceu com Caim, ficou muito mal-humorado. O semblante dele, como diz a palavra de Deus, descaiu, né? O semblante. Mas o ser humano ficou sem graça, ficou mal-humorado, já não se consegue conviver com muitas pessoas, as pessoas não têm paciência para conviver com o outro, porque não tem humor para isso na humanidade. Perdeu a graça, perdeu a sua humoridade, né? A sua humanidade. A gente se tornou menos humano com o pecado, né, irmãos? Então é uma situação e essa situação aí que o ser humano vive, ele fica imaginando,
Como que ele poderia novamente ter humor? Como que ele poderia novamente voltar a ter humor? Então ele gera os seus programas humorísticos. Isso sim é sem graça. Não sei como que as pessoas conseguem rir. É a Pri, deve ter chegado. Deve ter chegado, ela chegou agora. Eu falei para ela que seria difícil ir buscá-la. Eles perderam o voo anterior, porque o Cris teve um trabalho. Ele foi chamado para fazer um voo. Aí teve que esperar esse das 6. Aí saiu de lá às 6. Eu falei, Pri, acho que eu não vou conseguir. E eles estão ali no aeroporto? Estão ali, mas Eu vou eles. buscar. Não, eles vêm. Eu posso ir buscar agora, rapidinho. Eu posso ir? Não é isso aí. Eu posso ir rapidinho, não tem importância. Não, mas eu acho que não precisa. Fala com a Nancy então, João. Acho que ela está. Posso? Não, mas acho que nem precisa. Ô irmão, Assim? tá ali dentro, eu acho. Deixa eu falar. Eles estão bem para vir de ônibus? Só um pouquinho, irmão. A Pri chegou, só vou falar para ela. Você vai lá, meu maninho? Vai. Vou. É? Eu fui no culto de manhã. Você foi? Fui no culto de manhã, eu estava vindo de novo, então. Então seria uma bênção. Eu posso ir. Depois o irmão Naldo te fala. Mas obrigado. Então, queridos, a gente fica assim numa batalha, né? O ser humano nessa luta e Deus buscando o ser humano assim. Em Gênesis, a gente nota no capítulo 3 esse encontro com o Senhor. Gênesis 3:8, né? Fala sobre o encontro que o Senhor tem com o ser humano. E como Deus quer nos alcançar de tal forma que haja compartilhamento desse humor, né, dessa alegria de viver com Ele, nele, de ser uma pessoa. Ser não é estar bem-humorado. Não é que a gente está bem-humorado. A gente é humorado. Né? O ser humano carrega em si mesmo, pela presença de Deus, pela configuração da parte de Deus em nós, ele carrega uma humoração que vem de Deus, que Deus nos fez assim. Então é uma graça isso, e é uma bênção esse contato. Como o ser humano perdeu isso, ele ficou sem graça, ficou sem humor, ficou na mediocridade, no raciocínio que não eleva, ele não passa daquele limite dele de raciocínio, então ele aceita qualquer coisa, né? E por isso ele fica gerando as suas maneiras de ter novamente graça, de ter novamente humor. E uma das formas que a gente vê aí multiplicada o tempo todo pela mídia são os nossos programas chamados programas de humor. Vocês já viram por aí as propagandas de programas de humor que a gente tem hoje em dia? Irmãos, é uma aberração. Exatamente está dentro da mediocridade, daquilo que é mais pobre, daquilo que é mais baixo. Então o ser humano não tem essas competências ainda, não tem mais. Oi, tá bom? Olá. Oi. E aí então fica essa imaginação de artifícios, cada vez mais, né, irmãos? Claro que nessa condição, amados, do ser humano tão medíocre do jeito que está, ele não vai conseguir sequer imaginar a ideia de Deus como Deus é. Né? Não tem como fazer isso, como isso ser assim. Né? Mas nós, o povo de Deus, não deveria ser assim. Com quem é do Senhor? Quem é do Senhor? Qual é o nível de aproximação que a gente tem do Senhor, que em nós sejam elevadas as nossas visões de vida,
as nossas condições de percepção da gente como pessoa, do nível que Deus quer que a gente veja. Né? Qual que é a maior status? Qual é o maior status para a gente ser gente? É o jeito de ser gente do jeito que Deus quer que a gente seja. Né, irmão? É da forma como Deus quer que a gente seja. E como é que nós estamos sendo moldados? Como é que a gente está sendo moldado? O que que molda a gente como gente? O que será que molda? Né? As pessoas que são cristãs. O que que moldam eles? O que está moldando o nosso coração? Deveria ser a palavra. Né? Realmente, deveria ser a palavra de Deus. É essa palavra que a gente tem como acesso ao nosso ser profundo e que vai mover a gente a um status de gente do jeito que Deus quer que a gente seja. Né, irmão? Então, é claro que em João 13, né, quando a gente vai lá para João 13, nós vamos encontrar Jesus falando algumas coisas em João 13 e em João 14 também, que vão nos ajudar em alguns desses pensamentos em que nós queremos muito que o Senhor mexa com a gente, né? Que Deus coloque a gente na dimensão de vida, no status de vida que a gente deveria estar. Então, aqui em João 13, né? Então vamos ver assim. Tem vários momentos importantes em João 13. Um deles é o momento em que Jesus está procurando ensinar os seus discípulos, os seus seguidores, a importância de estarem vivendo enquanto Ele não volta. Né? Como é que nós vamos estar passando aqui a nossa vida enquanto Ele não volta? Como é que vai ser? Será que isso toca o nosso coração? Precisamos estar entendendo que ou a gente tem, ou a gente dá permissão ao Senhor para moldar a nossa vida e estarmos sendo do jeito que Ele quer que a gente seja, e manter então a nossa dignidade, né, irmãos, a integridade como pessoa e gente com significado, com sentido, né, com o sentido da nossa vida que deve ter. Qual o sentido da nossa vida? Para onde que nós estamos indo? Né? Então, João 13, a gente vai ver o momento que entra a ceia, entra o momento que Jesus foi lá e lavou os pés daqueles seus discípulos. Né? Nós estamos diante de um momento desse. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? João 13, versículo 8 e 9. João, por que será que Jesus lavou os pés dos discípulos? O que significa lavar os pés? Será que lavar os pés significa que a gente tem que pegar uma bacia e ficar lavando os pés de todo mundo aqui? Não, irmãos. Que isso? Eu já vi igrejas ou lugares de fé que tem esse tipo de ritual, né? Que o pessoal vê aqui na Escritura e chama de lava-pés, né? E põe a bacia, e põe as águas, e o pessoal vem com os pés, eles vão lavar os pés das pessoas. Mas qual é o significado disso? Né? Isso é um significado de um servo, de alguém pronto para servir. Pronto para servir. Não é você pegar uma bacia, sair para a rua com um monte de água, com uma toalha. Jesus quer dar a ideia para nós que nós somos chamados pelo Deus. Deus alcançou a gente para que a gente tenha uma ideia de servir. O nosso coração, estejamos prontos a servir a Deus e ao próximo. Estejamos prontos para isso. Né? Então, essa é uma grande lição. Diz aqui no versículo 2,
que durante o momento da ceia do Senhor, nós temos a ceia do Senhor aqui, está vendo a ceia? Todo mundo sabe o que é a ceia. Mas se alguém vier aqui só para comer pão e tomar o suco da uva, isso é uma abominação. Mas tem um significado. O significado é isso. Jesus quer dizer que se nós não estivermos servindo, você vai só comer pão, né, e tomar aquele suco. Isso é uma abominação. O ato de você celebrar no pão e no suco Cristo significa que você está dando a dimensão mais alta do que a mediocridade, do que só lavar pé ou do que só comer pão. Você está vendo que você realmente foi chamado para servir a Deus. Nós somos chamados para servir a Deus e estamos servindo a Ele o tempo todo. Isso é um culto. O culto não é agora, agora também é. Se não fosse isso, seria um absurdo também. Mas agora é uma reunião da família de Deus, nós aqui como família, reunidos, também juntos para cultuar. Mas fora daqui também é culto. O tempo todo. Né? Então, essa visão, Jesus está tentando passar para eles, aqui em João 13. Né, irmãos? Então, a dimensão da ceia, ela tem uma dimensão, assim, escatológica. Uma dimensão de direção para Cristo mesmo. Nós estamos vivendo para Cristo. Né? Servir a Cristo. E Jesus está pronto, quase pronto para deixar esse mundo aqui. Então ele está querendo dar algumas orientações para eles que vão estar vivendo nesse interlúdio, sabe? Nesse período entre a partida de Jesus e a vinda dele. Como é que vai ser isso? Nós temos que estar dando importância, né? Claro, para a gente não cair na mediocridade de que o pessoal tanto cai. Né? O pessoal cai na mediocridade das religiões, das denominações, do clericalismo, transfere todas as coisas religiosas para um pastor, aí o pastor se torna um guru, de vez em quando a pessoa consulta lá o pastor, porque ele deve ter algum poder para falar com o pessoal e aí melhorar a vida. Né? Então a pessoa não tem noção da grandeza, da altura que ele está sendo chamado aqui a ir. Ele não pode ficar na mediocridade. O Senhor está colocando nós fora dessa linha, dessa comodidade toda que o mundo estabeleceu para continuar a sua vidinha. Né? Então, extremamente importante, né, irmãos? A ceia aqui, dentro do capítulo 13 de João, ou a ceia em si, em Mateus 26 também, ela vai chamar a gente a uma percepção da identidade da gente. Quer dizer, quem é que nós somos? Nós fomos chamados pelo Senhor. Né? Nós fomos chamados pelo Senhor, para o Senhor. Né? Por Ele, por meio dEle e para Ele. Então, cada dia isso não pode escapar da nossa cabeça, senão você vai entrar no fluxo da mediocridade, né? Dessa vida que não tem sentido além daquilo que o mundo dá para as coisas. E você vai vivendo aquilo ali, né? Para a maioria do pessoal, isso está bom. Aqui em João 13, no versículo 33, Jesus está dizendo assim, João 13, 33. Ele está dizendo que ele tem uma missão, né? Ele diz assim, por um pouco eu estou com vocês. Eu ainda tenho algo a fazer. Né? João 13, 33. Por um pouco eu estou com vocês. Né? E ele diz assim, vocês vão me buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. O que Jesus disse? Olha aí. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Quer dizer, meus irmãos,
assim, meus queridos, chegou a hora de eu ir embora. Chegou a hora que eu preciso ir. Né? Eu preciso ir. Jesus está dizendo agora, eu vou voltar de onde eu vim, mas eu tenho que ir, só que isso que eu vou fazer agora, ninguém pode fazer. Ninguém pode ir comigo, ninguém tem condições de fazer o que eu vou fazer. O que isso significa? Né? Que a obra que Cristo vai fazer, que significa a nossa redenção, nosso resgate, né? A nossa volta para Deus, só Ele pode fazer. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus. Ninguém pode nem acompanhá-lo. Jesus não tem sócio nisso. Não tem ninguém que fique do lado de Jesus nessa obra. Ninguém. Né? Então, irmãos, é uma verdadeira batalha, né? A gente perceber que nessa hora que Jesus vai fazer esse trabalho aí de redenção, nossa, muita gente se coloca ao lado também de Jesus para se colocar como co-regente com Cristo nesses atos redentores e atos de Senhor que Ele é. Então muitas religiões, muitas denominações, muitos pastores, muitos formatos surgem. Né? E Jesus está dizendo, não, vocês não podem ir comigo. Não tem ninguém que possa fazer isso. Né? É claro que essa é a hora de Jesus. Então, essa é a hora dele. Ele vai tomar a atitude que precisa ser tomada, ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Oi, irmão. A Margarida. Então, como só Jesus pode fazer isso, e ninguém mais pode fazer, em João a gente vê isso, João 13, 33, mas Jesus também está dizendo assim, que há de chegar uma hora que nós vamos também. Né? Há de chegar uma hora que vai ser a nossa hora de ir. Há uma hora que só Jesus é que vai. Mas há uma hora que também nós vamos. O versículo 36, por exemplo. Né? Olá, irmã aí. Dá para entender isso aqui no versículo 36? Tiabá. Oi. Entre, Tiabá. Então, amados, extremamente importante nós conhecermos essas palavras, né, escatológicas de Cristo. Nós temos tentado entender a escatologia de Deus e a nossa escatologia. Né? Queremos saber as dimensões para a gente pensar. Até onde a gente vai pensar, o que conduz a gente, onde que deve estar firmado o nosso pensamento, né? O que guarda o nosso pensamento, onde ele deve estar fixo. Então Jesus está dizendo aqui no versículo 36 o seguinte, João 13, 36. Aí Pedro disse assim, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me pode seguir agora. Não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Né? Então, algumas vezes, o Pedro, ele fez algumas coisas erradas. Né? Algumas vezes o Pedro, como nós já falamos aqui algumas outras ocasiões, né? Pedro ele tem atitudes impulsivas. Mas não é só o Pedro, tem uma grande multidão que tem essas mesmas atitudes impulsivas e de querer ir junto, fazer uma corregência com Cristo. Tem muita gente. Pedro está dizendo assim, para onde o Senhor vai? Fale logo que eu vou junto. Eu sou o cara. Né? Eu faço e aconteço aqui na terrinha. Né?
eu sou daqueles que o que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Aí Jesus disse para Pedro assim, Pedro replicou, né? Porque Jesus disse, Pedro, onde eu vou e o que eu vou fazer, só eu posso fazer. Só eu posso fazer. Por que será que nós criamos denominações? Por que será? Né? Por que será que nós criamos assembleias, convenções? Por que, irmãos? Sabe o que é uma assembleia, uma convenção de igrejas? Significa que é uma reunião para deliberar. 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 Quem é que delibera, irmãos? Quem é que delibera sobre a igreja de Cristo? Quem será? Vocês sabem? É só Cristo. É só Cristo. Pelo menos está escrito na Bíblia que só tem um cabeça. Ninguém pode deliberar nada. Se alguém quiser deliberar, ele vai errar. Mas Pedro disse, não, eu vou. Eu vou. Aí Jesus disse assim para ele, assim, no 38, assim, não, no 37. Pedro replicou a Jesus e disse, Jesus, tu não sabe nada. Tu estás errado. Por que eu não posso te seguir agora? Por quê? O Senhor está fazendo uma coisa, eu vou fazer também a mesma coisa. Olha, um corregente. Um corregente, gente. Como é que pode isso? Por ti darei a minha própria vida, disse Pedro. Aí Jesus disse assim, Pedro, com muito cuidado, Jesus com muito amor, né, com muita orientação. E isso aqui é sério, irmãos, esse ponto aqui. Porque quando a gente se acha as pessoas, ou a igreja, ou a denominação, ou qualquer coisa desse nível, nós vamos ter a chance de provar. Nós vamos ter a chance de provar. Vamos ter a chance de provar. E na prova nós vamos cair. Nós vamos cair. Ninguém se ache nada diante do Senhor. Ninguém se ache nada diante de Deus. Porque se achar, vai ter a hora de provar. E na prova vai cair. Foi assim com Pedro. É assim com todo mundo. Né? E a gente fica extremamente impressionado de ver a ousadia dos cristãos em chegar em pleno nosso século 20 e 21 e assumir posturas de posicionamentos, de declarações de fé, de decisões humanas perante assembleias, perante convenções, perante seja lá o que for, e ainda tem a ousadia de orar. Bom, coisas abomináveis. Mas aí Jesus disse assim, Pedro, você vai me negar. Né? Você vai me negar. Né? No ato da tentativa, da prova, nós vamos negar o Senhor. No ato em que a gente vai na direção de dizer que somos fortes o suficiente, nós vamos mostrar a nossa fragilidade. E aí nós vamos errar. Jesus está tentando ensinar aqui que jamais nenhum de nós deve se arvorar em dizer que é alguma coisa diante de Cristo. Jamais. É Ele que dirige a gente em tudo. Não é um pastor, não é uma denominação, não é um presidente de convenção, nem devia existir isso. Não é uma convenção, não existiria também isso. Nós deveríamos ser servos. Servos. Todos nós. O único que é o cabeça, que dirige, que orienta, que é aquele único que pode fazer esse caminho é Cristo. Nós vamos depois. Depois. Não agora. Não nesse momento aqui que Jesus foi. Porque Ele é o Senhor. Ele é o único. Né, irmãos? A palavra é bem clara aqui. E aí, em João 13:38, Jesus disse assim, você vai fazer isso mesmo por mim? Né? Então você vai me negar. Né, irmãos? É uma luta. Então, nesse período, entre o ato de redenção e de autoridade absoluta de Jesus, que Ele foi lá naquela cruz e fez o que Ele fez, até o dia da vinda dEle, nós devemos estar vivendo como servos, e não como nos arvorando em alguma coisa, assim, de poder ou autoridade. Não é assim.
A eclesia do Senhor, os chamados do Senhor, são chamados, por isso que começamos a ver lá em João 13, para celebrar o Senhor. Nós só vamos celebrar o Senhor de verdade se nós formos servos. E ele deu o exemplo de servo, quando ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. Né? Então que a eclesia nossa aqui se guarde sempre como a ideia de que realmente para nós conseguirmos pensar nas dimensões mais altas e mais elevadas, nas dimensões eternas, né, que nós somos, em que não é possível se alcançar essas dimensões a não ser pela graça de Deus, né, que alcança o nosso coração e aí então nos permitir ser conduzidos a essa dimensão, né, irmãos? Então que a gente queira isso, que o Senhor seja aquele que conduz nossa vida, né? Agora, irmãos, em João 14, no versículo 15, Jesus disse assim, ó, vai ter um jeito de vocês saberem o norte, vocês saberem a minha condução a vocês. E o jeito é a palavra, né, irmão? A palavra. Olha só, João 14, versículo 15. Jesus diz assim, se nós o amamos, a maneira realmente que nós temos para mostrar o nosso amor por Cristo é que a palavra dele dirige a nossa vida, molde o nosso caráter. A palavra dele, essa palavra, né? Não de uma formação humana qualquer, a palavra do Senhor. Isso, né? E é claro que aqui em João 14, no versículo 15, vemos isso, e no 16, ele está dizendo que a palavra dele vai dirigir a gente, mas não somos nós que vamos saber a grandeza dessa palavra pela articulação da hermenêutica. Não adianta. Não é a hermenêutica, não é a exegese, não é o estudo, não é o academicismo, não é a intelectualidade humana que vai alcançar isso. Quem vai nos ensinar a palavra do Senhor, sabe quem é? O Espírito. Está escrito aqui no versículo 16. Quem vai ensinar a palavra ao coração humano, porque essa palavra não é humana. Essa palavra não vem do ser humano, não foi o ser humano. É claro que foi um homem que escreveu a palavra, mas ela foi inspirada pelo Espírito, e só o Espírito torna a palavra clara ao coração humano, né, irmãos? Então o Espírito Santo é o Espírito escatológico, é aquele que vai nos conduzir desde esse momento aqui da partida de Jesus, né, quando ele foi para o céu, até a vinda dele. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzir. Então ele fala isso aqui no versículo 16. Olha. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Né? Então, o Paráclito é aquele que foi chamado para ficar ao lado. Kletos, né, é o termo para chamado. É a mesma palavra praticamente para eclesia. Kalel, de eclesia, de chamado. Da mesma forma que nós fomos chamados, o Kletos foi chamado também. Quem é o Kletos da parte de Deus? É o Paráclitos, é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que também foi chamado. Como nós fomos chamados, como Kalels de Deus. Ele foi chamado por Jesus. Jesus nos chama através de quem foi chamado por ele. Quem foi chamado por Cristo é o Kletos de Deus, para estar junto conosco, com o Parácletos. É o chamado para estar junto. Ele que está junto conosco, que está falando conosco das coisas de Deus, para nos ensinar essa pessoa de Deus. É Ele que nos conduz. É Ele que nos vai levar até entregar a gente nas mãos de Cristo. Né? Então, irmãos, em João
ele fala assim, no versículo 16, no 17, olha só. O Espírito da verdade. O mundo, irmãos, o mundo, em relação, assim, a gente sabe na Escritura que ou você nasce de novo pela graça de Deus e se torna de Deus, né? Ou você fica sem Deus no mundo. Aqui ele está dizendo, pessoas do mundo não tem nem como entender o Espírito Santo. Não vão conseguir. Né? Então diz aqui, o mundo não pode receber o Espírito porque não o vê. Porque o mundo só recebe aquilo que vê. Entende? O mundo é assim. Entre aspas, a fé que está no mundo é baseado só no que vê. Não consegue assimilar mais nada. Né? Não deixarei vocês órfãos. Então Jesus está dizendo uma promessa para nós de que somos cuidados, haveríamos de ser cuidados pelo Deus eterno na pessoa do Espírito Santo. Né, irmão? Então, João 15. Né, João 15, Jesus está falando sobre isso, que esse Espírito ia nos manter ligados a Cristo de um tal jeito que seria comparado a uma videira e as varas. Né? Uma videira e as varas. O Espírito Santo ia manter a gente nele. Aí então a gente fica recebendo pela palavra, pela ação do Espírito, pela ação que o Espírito Santo faz. Quando nós estamos expostos à palavra do Senhor, Ele nesse mesmo tempo vai ministrando aqueles conteúdos eternos que só Ele pode fazer. Por isso que um homem de Deus uma vez disse assim, ou a gente... ou esse livro aqui, né, me afasta do que é errado, ou o que é errado vai me afastar desse livro. É um sentido simples de falar isso, né, que é claro que uma das coisas mais perigosas ou perniciosas que contribuíram para o aumento da heresia imensa nos dias de hoje, do século 20 e 21, nesse pluralismo cristão que tem aí, em que os cristãos não têm mais, eles não têm mais capacidade crítica, irmãos. Os cristãos não podem pensar acima de um e não mais abaixo de menos um. Fica naquela mediocridade também. Eles não sabem identificar as diferenças com toda essa mediocridade cristã que tem aí e a palavra de Deus. São capazes simplesmente de dizer tudo está bom. Tudo está certo. Não é assim. A palavra do Senhor é bem clara. Né? Então a videira é Cristo. Não é uma religião. Não é uma denominação. É tão difícil, irmãos, para um cristão, ele localizar a graça de Deus, a grandeza de Cristo, acima de qualquer aparato humano. Nos dias que nós estamos, às vezes os irmãos em São Paulo dizem assim, ô Heber, mas você teve coragem de fazer o que você fez. Eu não tive coragem não, irmãos, foi a graça de Deus em Cristo. Porque com 33 anos de uma vida dentro de uma denominação você saiu? Não estou falando que eu saí, foi o Senhor que está mostrando na sua palavra e o Espírito de Deus me mostrando na sua palavra, a palavra que é acessível a todos, que eu ensinei tantos anos, mas que eu mesmo não via. Quando eu comecei a ver no ano 2000, pela graça de Deus também, a gente começou a conversar mais profundamente sobre isso. Até que chegou uma hora que nós dissemos, ou nós seguimos a palavra, ou nós vamos ficar sendo uma hipocrisia em pessoa. Quer dizer, a gente vai estar vivendo algo que a gente não prega. Quer dizer, eu prego algo que eu não vivo. Eu ensino algo que eu não faço. Eu vejo Cristo sendo a eclesia, chamando o povo para andar com Ele, e você faz totalmente diferente, igual Roma fez. Igual o Império Romano fez, formando suas paróquias, formando seus, como depois Lutero manteve, né? E as denominações continuaram. E ninguém fala nada, todo mundo acha que está certo. E hoje em dia a grande maioria do pessoal pensa assim também, dos cristãos, né, irmãos?
Então a videira é Cristo. Nós somos os ramos ligados à videira, que é Cristo. Cada um de nós, não é um pastor só. Não é uma denominação que ele está falando aqui. Nós todos estamos ligados à videira. E se estamos ligados à videira, não vamos deixar nada contaminar a gente. Que não é. Nada que não é. Né, irmãos? Então João 15 fala sobre isso, né? Agora, João 16, ele vai falar da obra do Espírito Santo. Né? Dessa obra que ele vai fazer em trabalhar conosco no meio de um mundo que não aceita as coisas do Espírito. Nem vê, nem conhece, nem sabe. Antes disso, vamos ler o versículo 18. De 15 e 18. 15 e 18. Jesus está dizendo que o mundo odiou ele. Né? O mundo odiou Cristo. E, da mesma forma que odiou ele, os discípulos também seriam odiados. Os discípulos estavam um pouco tristes porque eles estavam sendo odiados pelo pessoal do mundo. Aí Jesus disse, olha, vocês têm que saber o seguinte, que vocês estão sendo odiados por causa de mim. Antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. E vão odiar. Né, irmão? Aquilo que não é de Cristo, não vai aceitar o que é de Cristo. Não tem como aceitar. Então, no capítulo 13, de novo, voltando lá para o capítulo 13, Jesus está dizendo assim, 13:31, 13:31, né? Olha só. Jesus está dizendo assim, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Isto é, aquilo que tem que ser feito na minha vida, na vida de Jesus, naquilo que Jesus precisa fazer, vai glorificar a Deus. Vai dar glória a Deus. Aquilo que Cristo está fazendo vai glorificar a Deus. E Deus vai glorificar a Jesus na hora que tiver que glorificar. Ele vai glorificar a pessoa de Cristo. Né? A justiça de Deus, aquilo tudo que exige a justiça de Deus, para que nós, como pessoas, pudéssemos ser alcançados por Deus, está sendo feito em Cristo. Ele será glorificado. Né? Porque realmente aquilo que Jesus fez é eficaz. É aquilo que é necessário para que o ser humano seja alcançado e seja remido, seja justificado, seja nele aconteça o perdão e seja tirado o pecado do ser humano. Irmão? A redenção. Então, irmãos, o Filho do Homem, diz aqui no versículo 31, nele, na pessoa de Jesus, Deus será glorificado. Deus é glorificado no ato de Jesus. Então Deus está sendo glorificado naquele ato de Jesus. Aquilo que Jesus está fazendo lá na cruz glorifica o Criador, glorifica o Deus eterno, dá glória a Ele, exalta a Deus, o Deus eterno, porque aquilo ali tudo que é necessário ser feito, tanto para a satisfação da justiça de Deus, está sendo feito. Não está ficando nada menos. Né? Então, em Cristo se completa o que é necessário para a exigência da justiça de Deus. Deus exige que seja feita a justiça sobre o pecado humano. E tem que ser feito. Aquilo que é aquele erro que o ser humano cometeu, aquele pecado que o ser humano fez, tem que ser feita a justiça. E quem que pode fazer essa justiça? Cristo. E quando ele toma aquela atitude que ele tomou lá na cruz, satisfez toda a justiça de Deus, glorificou a Deus. Deus está satisfeito na sua justiça, por causa de Cristo. E por conta disso, agora o próprio Deus vai glorificar a Cristo.
Agora ele vai glorificar o seu Filho. Por isso que ele fez e fez corretamente. E é só nele que isso é possível. Só em Cristo isso é possível. Né, irmãos? E Jesus, então, ele observa. Eu fico imaginando assim, né? Eu fico tentando imaginar os discípulos ali juntos, andando com Jesus, e ele diz para eles assim: agora vocês andaram comigo 3 anos. Vocês me viram em ação 3 anos. Vocês viram eu curar os enfermos. Vocês viram eu ressuscitar os mortos. Vocês viram eu entrar em lagos e andar em cima da água. Vocês viram eu dizer, falar e mandar os elementos pararem na sua fúria e eles pararam. Vocês tiveram temor de tudo isso. Vocês viram o que eu fiz. Agora eu vou embora. Agora eu vou embora. É estranho, né, irmão? Ele está num momento que causou talvez um tipo de receio no coração deles. Porque tudo e o tempo todo que eles precisavam de alguma coisa, por exemplo, lá na hora do mar, revolto, na hora que aquele mar estava revolto, dentro daquele barco, e Jesus estava dormindo lá, sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Eles falaram: nós vamos morrer. Sabe o que eles fizeram? Chamaram por quem? Por Cristo. Eles correram chamar por Cristo. Quando Lázaro estava morrendo, eles correram chamar Cristo. Quando não tinha pão, eles chamaram Cristo. Quando vinham os doentes, eles chamaram Cristo. Eles sabiam que tudo na vida deles, eles tinham que chamar por Cristo. Tudo na vida deles, Cristo é o centro, eles têm que chamar por Cristo. E eles viram que em nenhum momento Jesus deixou de ajudá-los. Nenhum momento. Em nenhum momento ele deixou de cuidar deles. Cada chamada era ele, Jesus, atendendo. E agora Jesus disse assim: eu vou embora. Sim, do nada. Eu vou embora. Né? Então começou talvez a surgir não sei, talvez um medo de novo. Né? Justamente agora que o Senhor chega assim para nós e fala: vai embora. Né? Por que Jesus vai embora? Jesus começa a tratar esse momento escatológico. Desde aquele momento quando ele sentiu que os discípulos estavam começando a ter um medo por causa da ausência de Jesus. Né? Jesus disse: vai passar um tempo que eu vou, vai passar um tempo, depois vocês vão. Mas quando é esse depois? Quando? E esse meio tempo? E o que eu vou embora para quê? Eu poderia ficar, poderia dizer Jesus. Eu poderia ficar com vocês? Eu poderia vencer qualquer tipo de mal aqui na terra? Jesus não poderia, ele não venceu a morte? Ele não venceu pessoas que queriam jogá-lo de cima do penhasco? Ele venceu tudo. Doenças, dores, morte, tempestades e tudo. Ele podia ficar. Mas ele falou: eu vou embora. Então, a primeira coisa que Jesus fala com eles é o capítulo 14. Né? É o capítulo 14. Jesus chama eles bem perto deles. E a primeira coisa que ele fala é a seguinte: não se turbe o vosso coração. Isto é, cuidado com o coração de vocês. Cuidado com a observação de vocês em relação a tudo que vocês vão ver em volta. Não maltrate o seu coração. Jesus está tentando dizer isso. Não maltrate o seu coração, isto é, não deixa ele ser pastoreado pelas circunstâncias terríveis que vocês vão ver. Vocês vão ver muitas e muitas coisas abomináveis. Vocês vão ver muitas coisas ruins e terríveis.
Não maltrate o coração de vocês sendo pastoreado por essas coisas. Vocês façam uma coisa só, como sempre vocês fizeram. Como sempre vocês fizeram, vocês corram para mim. Corram para mim. Corram para mim. Entende isso, irmão? Isso é precioso demais. E tem gente que ainda diz assim, vão para Mauro Ramos, vão para a rua tal, número tal, vão para não sei que lugar, vão para a igreja tal, vão para a igreja, aquela igreja sim, aquele pastor sim. Isso é uma abominação diabólica, irmãos. É o som dos últimos dias. Entende? A gente precisa correr para Cristo. Jesus está dizendo assim, não maltrate o seu coração. Continuem crendo em Deus. Continuem crendo em mim. Porque eu sempre cuidei de vocês. E eu sempre vou cuidar de vocês. Entende esse cuidado que Jesus tentou passar para eles? Eles tinham visto o cuidado de Jesus por 3 anos todo dia. Eles não tinham dúvida que Jesus estava cuidando deles. Eles começaram a ter dúvida agora que Jesus falou assim, eu vou embora. Né, irmão? Mas ele falou assim, não é para ser assim. Não fique com medo. Não deixa o medo entrar no coração de vocês nunca. Né? Jesus é aquele que transformou a morte numa porta, irmãos. Para Cristo, a morte é uma porta. A gente vai abrir essa porta e sair do outro lado, lá no céu. Por isso Jesus disse isso aqui no versículo 3, no 2. Jesus imediatamente diz assim, o porquê e o que propósito ele vai sair daqui. Porque ele não vai sair daqui porque ele quer, não, irmãos. Jesus ama tanto a gente que se pudesse ele ficava mesmo. Mas é que ele tem algo a fazer. Jesus tem algo a fazer. Ele está dizendo para eles assim, eu só saio daqui porque eu tenho algo a fazer. E sabe em benefício de quem? De nós. Ele só está saindo daqui porque ele tem algo, da mesma forma que ele veio para cá. Ele veio para cá porque ele tinha algo a fazer, sabe por quem? Por nós. E ele diz, agora eu só saio daqui, da presença de vocês, porque eu tenho que ir, porque eu tenho algo a fazer por vocês. Porque lá, na casa do meu pai, que era o lugar que tinha tantos quartos, né? Na casa do meu pai tem tantos quartos, lá morava a humanidade. E nós, de repente, ficamos tristes lá no céu, porque a humanidade escolheu sair de casa e ir embora e nunca mais voltar. E ela foi embora. A humanidade partiu. E nós ficamos chorando. E aqueles quartos foram abandonados. Mas agora, aqueles quartos têm a chance. E eles serão reconstruídos. Irmãos, sabe quando você tem filhos que vão chegar na tua casa? Quando começa a nascer um filho, ou um neto, né? Na casa dos pais, geralmente é assim, eles vão lá, compram um berço, compram um travesseiro, compram um cobertor, um véuzinho. Tem gente que põe uns enfeites nas paredes, não tem, irmãos? O que é isso? Isso é, eu vou preparar um lugar para o meu filho, não é assim? E a gente prepara o melhor que a gente pode, irmãos. Só que leva tempo. A gente vai lá e prepara. Quando um filho da gente vai chegar, a gente passa aspirador no chão, passa pano. Ontem nós estávamos aqui passando aspirador, pano, limpando tudo, né? E cuidando, arrumando a casa inteira, porque a Priscila vai chegar. O Cris vai chegar, né? O Lipe já está aqui. Lá em cima a gente está sempre arrumando, né, Lipe? Mas quando o André vai chegar, quando a Letícia vai chegar, quando vocês vão chegar aqui, a gente vem aqui e cuida com maior amor, com maior carinho, porque vocês vão chegar. Eu fico imaginando, mas muito maior que isso, irmão. Jesus está dizendo, eu vou para o céu, porque eu vou preparar o quarto de vocês. Eu vou preparar o lugar de vocês.
Irmãos, quando nós simplesmente estivermos passando dessa porta e chegando no céu e olhando aquilo lá, irmãos, aí que nós vamos ver, naquele lugar indescritível, aí que nós vamos ver como que Jesus preparou o lugar mesmo para nós. Ele está dizendo, eu só vou por causa disso, que eu tenho que preparar um lugar também para vocês. Olha aqui no versículo 2 e 3, 2, né? Olha só, né? Ó, na casa de meu pai as moradas estão, os quartos estão lá, é todo mundo morando junto na mesma casa. Irmãos, eu não sei que casa imensa será essa, mas é maravilhoso para um pai. Antigamente era assim, né? Que as pessoas moravam juntas, bem perto, assim, teve um tempo que era assim. Hoje, assim, um mora num país, outro mora no outro, né? Um mora num estado, outro mora no outro. E as pessoas nessa mediocridade em geral, assim, ninguém liga mais nada para nada, pode morar onde quiser, que nem faz diferença. É a mediocridade da anulação dos sentimentos totais. Mas não é assim com Deus. Ele renova em nós o sentimento do amor, mas o amor que está nele. Tanto é que aqui no capítulo 15, ele fala assim, ó. Irmãos, versículo, antes de falar o versículo, só quero dizer uma coisa assim. Tem um mandamento na Bíblia que diz assim, todos os mandamentos se resumem em 2. Né? Todas as palavras de Deus se resumem em 2. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Isso daí é conhecido de todas as nações, está até nos direitos humanos. Né? A gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é o básico de todas as nações, para todo mundo se dar bem. Se não fizer isso, vai cometer algum crime e vai acabar preso. Né, irmãos? Agora, Jesus está dizendo aqui no versículo 12 que ele tem um outro mandamento muito maior que esse. Né? É outro tipo de amor. Não é como a nós mesmos. Não é amar ao próximo como a nós mesmos. Qual que é esse amor aqui? Como Ele ama. Esse aqui é um mandamento para nós, que somos de Cristo. É muito maior que o mandamento mundial comum a todas as nações, a todos os povos, qualquer pessoa. Esse mandamento aqui é para a Igreja do Senhor, para o povo de Deus. Ele está dizendo assim, há somente um jeito que tem de vocês ficarem firmes e se manterem firmes, é o vínculo do meu amor, do amor que eu tenho por vocês. Vocês podem ter esse amor uns pelos outros. Não é o amor que está no teu coração, não é o amor que está no próximo, é o amor que está no coração de Deus. A gente pode não querer isso, pode deixar passar e vai ficando por aí, nessa mediocridade. Mas esse tipo de amor é o amor eterno, é o amor de Deus, que a gente pode ter no nosso coração. Que na verdade é um antídoto, irmãos, para a mediocridade. É um antídoto para o ridículo. É um antídoto para a miserabilidade dessa vida mesquinha, dessa vida sem rumo, dessa falta de sentido, de significado. É tendo em nós o amor de Cristo, né? Clamando, Senhor, eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na minha vida. Esse amor que eu tenho em mim não adianta. Eu preciso do teu amor em mim. Né? É para nós. Ele está dizendo assim, isso é para nós. E no versículo 11, ele fala assim, eu tenho dito essas coisas para que o meu gozo, minha alegria esteja em vós. A alegria de Cristo, aquele humor, a humoração de Deus, a humanidade de Deus em nós. Coisa mais bendita isso, irmão. Coisa preciosíssima, a humanidade de Cristo em nós. E o vosso gozo seja completo. Então, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse é o modo de Deus para a gente passar até o dia da vinda de Cristo. Né? Para a gente estar indo, caminhando até o dia da vinda do Senhor. Amados, né? Então, em João 14,
lá no versículo 2 e 3, a gente tem a explicação, né? A explicação do propósito de Cristo. E quando, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quer dizer, há uma vontade, uma saudade de Deus, assim, aquele carinho imenso de Deus em querer que a gente esteja junto com Ele, onde Ele está, tendo o tipo de vida que Ele tem, morando no mesmo lugar que Ele mora, né? Então, Jesus está tentando dizer assim, olha, há um lar para vocês, há uma casa para nós, há um lar para nós, e esse lar, essa casa, é a casa de Deus, né? É a casa de Deus, é o lugar onde Deus está. Essa bênção, quando nossos filhos chegam aqui, uma coisa que me alegra muito é ver que eles gostam de chegar aqui, né, irmãos? E é ver que eles se alegram em chegar aqui e que eles se sentem livres aqui, mais livres do que se estivesse na rua. Na rua não tem tanta liberdade quanto tem aqui, mas é aquela liberdade em um amor, em uma maneira da gente ficar, em uma maneira da gente conversar, em uma comunhão que a gente tem. É precioso esses momentos de estar com os filhos aqui, né? Então, Jesus está tentando passar para nós que nós vamos entrar num lugar de liberdade verdadeira, uma liberdade eterna. Nós vamos entrar num ambiente de verdadeira liberdade que Ele vai nos dar. É a casa do Pai, que a gente vai ter a alegria de chegar todas as nossas dores e todas as nossas desconfianças. Porque enquanto a gente está aqui, a gente fica crendo, mas a gente fica assim, mas será que é? Né? A gente, claro, não sabe direito. Tem só umas descrições, a gente não tem toda a informação clara como se a gente estivesse lá. Então fica assim, um pouquinho sem saber tudo. Mas quando a gente estiver chegando lá, aí nós vamos estar vendo essa casa que Ele preparou, esse lugar que Ele preparou, e essa liberdade que a gente vai ter, essa ausência total e absoluta de qualquer tipo de medo, qualquer tipo de desconfiança, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de tristeza. Não tem mais, não cabe. A gente chega para um ambiente preciosíssimo. É claro, eu já ouvi muitos jovens dizendo assim, que um dos lugares muito difíceis de chegar é na casa dos pais, porque as dores ligadas a essas experiências são difíceis, são ruins, são amargas. São tantas experiências, irmãos, que o coração humano tem, de dores e tristezas, que para alguns a imagem não é formada, não se consegue formar. Então Satanás consegue destruir o caminho da fé pela destruição da imagem, entende? Aí a pessoa não sabe imaginar, e a imaginação é muito usada por Cristo. Ele escreveu o Apocalipse cheio de figuras, os profetas falam cheio de figuras, mas muita gente, Satanás destruiu a imaginação, porque toda a imaginação daquela pessoa está corroída pelas dores, pelas tristezas. Mas Jesus quer cuidar, Ele quer tratar, Ele quer pegar a tua vida, curar tuas feridas, pegar você do jeito que você está, cheio de dores, tristezas, desconfianças, e falar, vem aqui que eu vou te ensinar o que é a casa de um pai, o que é a casa de uma família em que você tem liberdade verdadeira, que você tem amor pleno, vida eterna. E ela começa aqui, né, irmãos? E Deus está dando esse amor dele para nós, para que isso tudo comece aqui. É uma realidade. Deus não está chamando a gente para decorar coisas, é para viver, né? Então, queridos irmãos, nós vamos para aquele lugar quase que não tem jeito de descrever. Isso não pode escapar nunca da nossa cabeça. João 13, 14, 15, 16. Né? Não deixa fugir nunca.
do teu coração, que é esse percurso todo sobre esse cuidado precioso do Senhor, né? Que estamos recebendo, né? Então, amados, vamos orar ao Senhor, né? Vamos orar ao Senhor. Oh Deus querido, nós estamos juntos aqui como tua família, os irmãos amados, recebemos a tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo está ministrando em nossos corações as realidades da tua palavra, está nos elevando a dimensões acima de qualquer uma manipulação humana e qualquer mediocridade que possa haver. Mas queremos ser conduzidos pela tua palavra às dimensões eternas, às direções que só o Senhor pode nos dar. Quero te louvar pela vida dos teus filhos, tua eclesia, teu povo, Senhor, que chama pelo teu nome, que foi chamado pelo nome também. Ó Deus, abençoa os irmãos, todos nós, para mantermos o nosso coração ligado na tua palavra, no Senhor, sendo conduzidos pelo meio dos dias, dos tempos, das eras, e mesmo que tanta coisa bata contra o nosso coração, nós não o maltratemos, porque ele pertence a ti, Senhor, e está guardado pelo Senhor, e sendo chamado pelo Senhor a continuamente ficar olhando para ti, porque na hora que esse céu se abrir, tu serás reconhecido por nós, porque nós somos reconhecidos por ti. Guarda-nos, Deus querido. Obrigado por essa hora bendita de estarmos celebrando o Senhor aqui. Queremos realmente celebrar o Senhor na ceia do Senhor, porque o Senhor é o alimento para a nossa vida, o alimento eterno. Nós estamos aqui te louvando, juntos, como teu povo, tua família, em nome de Jesus. Amém. Então, irmã Margarida pode tocar um hino. E obrigado, irmã Monique. 395. Hino 395. Então, nós vamos estar celebrando o Senhor. A Nancy vai entregar o pão. Obrigado. Hino 395. E aí nós vamos celebrar. Estar ao pé da cruz, de onde fica a fonte, corre franca, salutar, do Calvário monte, sim a cruz, sempre verdade, amado. Amém? É verdade, irmãos. Todos? Irmãos, Jesus, ele estava com seus. Eu já peguei, obrigado. E ali, junto com os seus, reunidos assim como nós, numa casa, conforme diz Mateus 26, no versículo 18, Jesus disse aos seus discípulos para irem à cidade, porque ali havia um homem que deveriam dizer a ele: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Então eles foram, encontraram aquele homem na praça, e então eles foram lá para a casa dele. Uma das coisas impressionantes é ver o cuidado de Jesus em ligar a família dele em um ambiente familiar de casa.
E assim foi celebrada como padrão a primeira ceia do Senhor numa casa. E assim deveria ser sempre, né? Então fizeram isso e enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando aquele pão, o partiu. Vamos orar. Senhor, como agradecemos, como nós podemos expressar. As palavras são limitadas demais, mas obrigado por nos dar ciência dessas palavras e podermos falar com o Senhor. E nós queremos te agradecer, porque naquele ato teu, lá naquela cruz, o Senhor realizou tudo o que foi necessário ser feito para que nós pudéssemos ter essa ligação eterna contigo. Sermos tua família, teu povo, tua nação. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E assim como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Amém, né, amados? Irmãos, vamos cantar agora o estribilho, começando pelo estribilho. Sim. Sim na cruz, né? Sim na cruz, sim na cruz, sempre me glório, e descanso encontrarei, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me, sim na cruz, sempre me glorio, e descanso encontrarei, salvo além do rio. Amém. É verdade. Irmãos, Jesus então, depois que eles celebraram seu corpo sendo entregue naquela cruz, eles estão celebrando o seu sangue derramado, a sua vida entregue. E Jesus disse assim, que enquanto comiam, o Senhor pegou o pão e partiu, disse: peguem e comam, isso é o meu corpo, como fizemos. Ele também pegou um cálice de vinho e então deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, porque isto é o meu sangue, que confirma a nova aliança, meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Eu lhes digo que não beberei deste fruto da videira novamente até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, assim como o Senhor nos ensinou e nós anunciamos aqui, vamos fazer. Senhor querido, nós celebramos aqui o ato da Tua graça, do Teu amor, da Tua justiça, da Tua redenção, do resgate das nossas vidas, feito por Cristo o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, anunciando o Teu ato eterno, o Teu ato realizado na cruz e a Tua promessa que chegará o nosso dia de irmos após Jesus, em que então habitaremos a santa cidade que está preparada para nós no céu, preparada por Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor,
Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, então, terceira estrofe, né? Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e descanso encontrarei, salvo além do rio. Amém? Amém mesmo, né, amados? Irmãos, nós vamos continuar firmes. Que o Senhor, pela graça de Deus, né? Que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos nessa caminhada, né? Nessa continuidade que Ele tem para nossas vidas, e que a gente todos nós sejamos bênçãos, cada um na sua condução que o Espírito Santo está dando a cada um de nós, né? Vamos continuar orando uns pelos outros. A gente tem algumas pessoas que pediram para a gente orar, né? Tem a Vilma, né, que vai operar terça-feira. Tem a Vilma, nossa cunhada, que vai operar. Então vamos estar orando pela Vilma, pelo Victor, né? Moura, que é também filho do José. E assim, cada um de nós talvez tenha algum motivo no coração, né? A gente sabe que cada um de nós estamos envolvidos em meio a situações difíceis. Nós vamos estar orando agora, antes da gente continuar com a enonia ali, né? Vamos ter um momento de oração. Quem quiser orar, pode orar. Pai bendito, Senhor, queremos continuar, Senhor, caminhando contigo, nos leve a vigiar a tua palavra, estarmos sempre conectados contigo, Pai. Não podemos esquecer de que antes andávamos e agora estamos caminhando em tua presença cada dia, Pai. Nos abençoe e guarde no livro do mal, Senhor, que nossas vidas possam realmente refletir, Senhor, esse relacionamento contigo, tenhamos esse temor de estarmos caminhando contigo, Pai, a tua presença, Senhor. Nos abençoe, Senhor. O Senhor sabe de cada um aqui, o Senhor sabe a nossa necessidade, Pai. Então entregamos em tuas mãos, Senhor. É assim que oramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então, queridos, em nome do Senhor, Deus guarde cada um. Qualquer oferta pode ser entregue ali. E que nós continuemos um pouco mais. Lá tem um refri, tem umas bolachas. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Filho. Deus abençoe, amigão. Amém. Vamos ficar firmes. Ela também foi de manhã, montou na PIB.
Aí nós vimos que eu tinha lá. Eu tenho que pagar uma companhia. Tudo bem? Ela tem uma grande vontade de estar estudando a parte de Apocalipse, então a irmã Nair. E como a gente está fazendo uma reflexão escatológica, então ela tem vindo bastante. Aprender um pouco mais de teologia. Aí ela está vindo Mas do jeito que o pastor explica, Ficava pensando, né? que era uma das matérias. Essa matéria eu fugi. Só começar o convite e acabar com Eu não sabia que eu entendesse. Acabava assim, principalmente quando era pneumatologia. Vou falar pro Roberto logo. Os 15 lá só tem uns 4, né? O Hélio mandou 4 horas. Já mandei uns 5 também. Hoje eles me mandaram embora. Hoje Hoje eu não posso mais dar. É bom, né? Aí a parte do louvor do música, eles cantavam muito antes também, Já vem vindo já antes, eu dava aula quando tinha esse caso. Porque eu achava que as essa exigências que são obrigadas. O problema ali é o aluno vem formatado com Os estranho. alunos da Diagola, eles vêm aqui. Aí eles falam isso. Ficou muito contraditória a matéria, as matérias, porque ela tinha uma posição e não fazia uma espécie de acomodação nas teologias das diversas denominações. Né? Pedro, Eu não consigo fazer isso, realmente. Não dá. Eu sempre tento levar o pessoal ao fundamento bíblico. A gente vai junto, eles pegam a escritura também, a gente vai seguindo, o texto daqui, o significado é esse. Eu sei que a teologia hoje está diminuindo, mas isso aí complicou do meu lado, mas a gente continua firmes aqui, né, os irmãos. Eu queria que a minha irmã pudesse ter contato pela internet. Sim, Eu até passei o seu nome para ela procurar. Eu tenho um cartão aqui, ó. Eu tenho aqui. Mas esse grupo não passa direto na internet, não, né? Ele passa. A pessoa pode acessar? Pode acessar. De qualquer lugar. Tem aqui, ó. Que eu compartilhei com ela Tem aí o site. semana passada. Ah, eu quero, pastor. Quer também? Deixa eu Oi? pegar aqui. Oi, querida. Bom? Deixa eu dar até mais um, porque. É o perfume da Tchabá que estava emperrado, eu fui arrumar e acabei ficando com cheiro Ó, de fica Tchabá. aqui mais um. Obrigada. Esse daqui. Então ela pode acessar e daí tem os vídeos. Ela pode também mandar e-mail para o senhor Pode. para perguntar, né, Pode. alguma coisa, dúvidas que ela Claro. tem. Ela, por que você não Aquele outro perguntou? não funciona, aquele outro, mosaico. Funciona. Ela disse, Tanto no Face quanto nesse site que está aqui. Tu sabe que eu tenho os Gmail, agora eu já não tenho mais o Yahoo, né? Tu sabe que eu perdi meu Gmail. Pode mandar depois. Aqui. Mas eu não tenho. Ah tá, eu te mando. Pode mandar. o senhor sabe, né, que eu não tenho computador, que eu não mexo com nada disso, né? A minha irmã é que mora em Brasília e ela tem uma dificuldade. Já vou ali. Não vou agora. Ah, tá. Ela tem uma dificuldade com as coisas do Senhor, porque o superego dela é muito forte e ela foi cauterizada com muito medo, muito temor, essa coisa. Sim, sim. Então eu falei, olha, o pastor ele Tem aquelas mostra lutas numa dela. né? ótica diferente, né? Sim, sim. Aí quando essa irmã mesmo aí que mencionou na semana passada que o único pecado que não é perdoado é contra o Espírito Santo. Eu falei, Jane, precisava ver como que ele explicou, é outra coisa. Mas e a blasfêmia? Blasfêmia, você perguntou? Aí eu falei, Jane, eu não perguntei, eu fiquei só naquele entendimento, porque isso não tem esse anseio no meu coração. Sim, sim. Aí eu falei assim, mas manda um e-mail para ele, pergunta, que ele responde. Eu sei Com que certeza. seus alunos me falavam isso, a Monique, que era da nossa célula, o Nalder, a Esther e o Gertz também, que eram da nossa sim, célula, sim. também
falavam muito assim, da forma como manter contato pela internet. Claro, é possível, porque aí já ajuda, mas às vezes a pessoa não tem Uma como. época eu recebia seus estudos enormes, quando eu tinha computador, quando eu mexia com isso. Que eu acho que foi Esther, que foi através da Esther que passou o contato, caí numa lista, não sei. Então eu lia, mas depois eu não sei se o senhor continuou passando aqueles estudos, Agora eu sei que eu não acessei mais. Passei eles para o Facebook. E para esse site aí. A irmã vai ver ali e no Facebook tá muitos estudos lá. Tá. Mas pode acessar. E até então, essa questão toda aí. Aí a tia dá muito pouco. Fala para ela colocar que é minha sobrinha. Aí ela disse, mas quando ele vir medicina logo vai achar, né? Eu falei, não, medicina tem muitos. Só você, quando mandar o e-mail, você diz que é sobrinha da tia Bá. Não, tudo bem, se ela escrever, a gente vai ajudar. Tá bom, Vai pode fazer, ser. né? Eu vou liberar o senhor para falar. Não, eu só vou agora desligar. Já vai estar lá, mas Deus abençoe, amados do Rio, André, aí a Letícia, o bebê. Deus abençoe a irmã Sheila, os familiares amados. E Deus abençoe também os irmãos de Campinas, Daniel, Arlene, Luciano e Virgínia, o Edson, a Cláudia, a Raíssa, minha mãe, a Silene. Abençoe os irmãos todos da Coinonia, o Tiago. Deus abençoe todos vocês. A gente tem orado por todos. Deus abençoe em sua graça, em seu amor, em seu poder. E semana que vem, essa semana agora, eu devo estar lá no Rio com a André e a Letícia, em nome de Jesus, e o bebê, para a gente estar fazendo nossa coinonia lá. Então, queridos, vou desligar aqui, o pessoal está lá, e com muita saudade, e orando ao Senhor que os guarde com todo o seu poder e amor. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe todos aí. E os irmãos também aqui da ilha e de Santa Catarina, e muitos irmãos que estão espalhados pelo mundo, que têm acessado o site. Eu tenho muita gratidão por vocês todos, estejam onde estiver, muitos da Califórnia, incessantemente têm acessado. Que Deus proteja vocês onde estiverem. Eu não conheço, não consigo imaginar e nem tenho acesso, mas eu sei que acessam. Então, o Senhor os conhece, o Senhor os abençoe e os guarde sempre. Nós amamos vocês em nome de Jesus. Deus abençoe todos. E se for para lá, para Paris, então, fala com